Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem. Vamos ao livro do profeta Jonas, capítulo 3. Nosso texto base é no versículo 1. Diz assim: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, até aqui. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por essa palavra e quero orar pedindo que o Senhor venha edificando a tua igreja, Senhor. Que o Senhor me capacite a transmitir a palavra de maneira bíblica, com toda percepção e todo discernimento, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Relembrando, Deus tinha dado uma ordem a Jonas. Jonas foge, a ordem era para pregar em Nínive. Jonas foge e na sua fuga, Deus manda uma tempestade. Jonas é lançado no mar. Fica na barriga do grande peixe 3 dias e 3 noites. Na barriga do grande peixe ele se arrepende de ter desobedecido a Deus e ele é lançado na praia. Assim que ele é lançado na praia, Deus vem com essa ordem. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, olha que interessante, veja, o que Deus está fazendo aqui? Primeira coisa, Deus está fazendo uma correção de uma rota errada. Jonas tomou um caminho que não agradava a Deus. Jonas tomou um caminho de rebeldia, de desobediência. E Deus, na sua soberania, organizou todas as coisas para chegar nesse ponto aqui. Só que além de estar fazendo uma correção de rota, tem uma coisa muito importante. Deus está dando uma segunda chance para Jonas. Já comentei com os irmãos que Deus teria todo o direito de fulminar Jonas. Vamos pegar um exemplo. Por exemplo, Moisés, nas águas de Meribá. Deus falou para ele, olha, fala a rocha. Moisés foi lá e feriu a rocha. Parece algo simples. Mas por causa desse episódio, Moisés deixou de entrar na terra prometida. Coisa muito mais simples do que o que Jonas fez. Por que Deus age dessa forma? Nós não sabemos. Existem coisas que estão debaixo do controle e da mente de Deus. Agora, quando a gente vê as histórias dos profetas, dos servos de Deus em toda a Bíblia, a gente vê que com Jonas, Deus foi extremamente longânimo. Quando eu vejo a vida da igreja, várias vezes a gente vê Deus nos dando uma segunda chance. Na verdade, Deus não usa homens que não erram, mas Deus usa homens que quando erram, se arrependem, pedem perdão a Deus, confessam os seus pecados, pega o chapéu que caiu no chão, põe na cabeça e continua. Essa é a natureza do nosso Deus. Tem uma passagem que fala, meu justo cairá 7 vezes se levantará. Essa passagem nos mostra que Deus ele está pronto sempre a dar uma segunda chance. Agora, quando eu vejo o que aconteceu com Moisés, sempre fico um alerta. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Perdoar, Deus sempre perdoa. Agora, não é garantido que ele vai agir como agiu com Jonas. Tem muita gente que teve a sua vida prejudicada como consequência de pecado, como consequência de rebeldia. Então, qual que é meu conselho? Meu conselho, busca fazer o certo. Busca realizar as coisas direito, porque você vai ter menos consequências ruins. Entendeu? E com certeza você vai errar muito menos. Amém? Vamos ao versículo 2. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Olha que interessante. Deus fala que ele vai dar a mensagem. É muito interessante. Ele não deixa opção para Jonas, eu acho, eu penso. O senhor deveria fazer, o senhor não deveria fazer. Ele fala, olha, levanta, vai para a grande cidade de Nínive e você vai pregar contra ela a mensagem que eu der.
Quem é o autor da mensagem? É Deus. Entendeu? Hoje, aonde que a mensagem que o homem de Deus fala e prega está? Na Bíblia. Nós não somos autorizados a pregar qualquer mensagem que não for a mensagem bíblica. Agora, o interessante é que Jonas está sendo mandado aqui para uma grande cidade. Uma das principais cidades da época. Uma cidade com a fama muito ruim. Uma cidade que tinha fama de matar profetas, matar reis, de judiar dos inimigos. E ele é mandado, chegou na praia, bom, agora você vai. Entendeu que não tem alternativa? Entendi, Senhor, então vai. E eu vou te dar a mensagem. Amém? Vamos ao versículo 3. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. O que acontece, gente? A cidade de Nínive deveria ter entre 700 mil e 1 milhão de habitantes. Não era apenas uma cidade. Como que se organizavam as cidades naquela época? Primeiro, Nínive havia sido fundada aproximadamente de 3 a 4 mil anos antes dessa data aqui. Nínive era uma cidade que foi fundada juntamente com Sinar, que deu origem à Babilônia, juntamente com Calá, que também deu origem ao reino babilônico. São cidades muito antigas. Essas cidades eram localizadas nas rotas de comércio. Essas rotas de comércio atraíam muita gente. Não somente isso, precisava sustentar todo esse povo. Então Nínive era colocada num vale muito fértil, à beira do rio Tigre. Juntando todas essas coisas, quando você enxerga Nínive aqui, é uma cidade que ia dar um eixo de aproximadamente 90 quilômetros. Porque um dia de viagem naquela época eram 30 quilômetros. Aí você fala, nossa, uma cidade tão grande, maior que São Paulo. Entenda, é a região metropolitana de Nínive. Seria o que nós chamamos hoje de a Grande Nínive. Então, quando ele entrava aqui na ponta, Deus já considerava, ó, já está pregando em Nínive. Mas ele estava naquelas regiões rurais, aquelas regiões de chacras, de pequenos lugarejos, e aí ele ia dentro da cidade. Para ir de fora a fora a pé, contando que ele tinha que parar e pregar, dá os 3 dias. Então se entende que Nínive tinha em torno entre 40 e 90 quilômetros, não dá para saber direito. Porque o profeta, inclusive, tinha que parar para pregar. Entendeu? Ele tinha que chegar nos lugares, ele tinha que se alimentar, ele tinha que descansar, tudo isso. Mas era uma enorme cidade, com muita gente. E Deus tinha um plano para essa cidade. E a narrativa continua, versículo 4. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Olha que interessante a pregação de Jonas. A palavra subvertida é a mesma que Deus usou para Sodoma e Gomorra. Quando a gente vê 40 dias aqui, 40 aponta para uma obra completa de juízo. Número 40 no Antigo Testamento é um número especial. Você vê, a geração que não entrou na Terra Prometida ficou 40 anos. Então a gente percebe que esses 40 dias Deus estava realmente trazendo um grande juízo. Mas o mais interessante é que a pregação de Jonas tinha 6 palavras. Mais ou menos a pregação de Jonas é assim, pecador, entrega a sua vida para Jesus e você vai para o inferno. Essa era a pregação de Jonas. Olha que interessante, 6 palavras. Olha, ó, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. 6 palavras. Imagina a boa vontade de Jonas. Eu estava vendo o pastor Luiz Saião fazendo a exposição desse texto, e ele falou o seguinte, Jonas provavelmente pregou assim, ainda daqui a 40 dias Nínive vai ser destruída. Por quê? Porque Jonas odiava os ninivitas.
Jonas foi porque tinha que ir, mostrando que a pregação não depende do pregador. A pregação depende daquilo que Deus quer fazer. Muitas vezes, lógico, quando eu vou preparar a palavra aqui, eu capricho o máximo, eu procuro fazer as melhores consultas, pegar os melhores pregadores, me orientar de maneira correta. Faço isso com o maior capricho, com o maior cuidado, para que a palavra alcance efeito. Mas o resultado da palavra está na unção derramada por Deus. Jonas pregou com muito má vontade. Isso aqui é uma lição para nós, o seguinte, veja, não é uma lição para você ser relaxado com a palavra. Não, você vai caprichar a palavra. Mas é uma lição para você entender que por melhor que você faça, o objetivo final, quem vai garantir, é Deus. Veja aqui uma pregação de 6 palavras. Encosta aquela porta ali, João, por favor. Uma pregação de 6 palavras. E nós vamos ver mais à frente o resultado. Seguindo, versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram o jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Olha que interessante. Os homens de Nínive creram no Senhor. Ah, pastor, eles acreditaram. Jesus fala que esses homens dessa geração vão comparecer diante dos ímpios no juízo. Jesus fala que eles foram salvos. Com uma pregação mequetrefe. Uma pregação sem a mínima vontade. Assim que eles ouviram a mensagem, eles se arrependeram e vestiram pano de saco, que era sinal de arrependimento. Mas não só isso. Versículo 6. Essa palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza. Olha que interessante. Assim que o rei ficou sabendo das palavras, ele se arrependeu também creu. Gente, quando as autoridades de um país, as autoridades de um povo se arrependem e se rendem a Deus, é um feito poderoso do Senhor, porque normalmente quando a gente vê na história de Israel, na atividade profética, o que acontecia? O profeta falava, pode fechar um pouquinho, o profeta falava e os reis não se convertiam, os reis não voltavam atrás. Por quê? Por causa da dureza de coração. Aqui a informação chegou no rei. Os reis de Nínive vestiam púrpura, vestiam roupas finíssimas. Ele tirou a roupa, botou a roupa do vestido do tecido grosseiro, pegou cinza da fogueira, espalhou no chão e sentou em cima, como sinal externo de arrependimento. Não somente isso, olha que interessante, versículo 7. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água. Olha que interessante, ele solta um decreto. Ordem nacional. Aí você fala, mas pastor, os animais estavam entendendo que estava jejuando? Não, não estavam entendendo, mas era um sinal externo de que Nínive estava debaixo de arrependimento, de intercessão, de busca do Senhor. E para mostrar externamente o que estava acontecendo com eles, eles puseram até os animais sem beber e sem comer. Os historiadores nos mostram que os povos da região da Pérsia, quando tinham uma prática de jejum, eles também colocavam os seus animais em jejum.
para mostrar para todo mundo, olha, nós estamos buscando algo, nós estamos nos humilhando, nós estamos quebrantados. Agora, o interessante é o decreto. Não teve essa de Estado laico. Na verdade, o que teve é, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Porque eles iam ser destruídos. A promessa de Deus estava feita. Se Deus mandou dar essa ordem, em 40 dias ele ia moer tudo. Só que o povo se humilhou, as autoridades se humilharam, e o rei usou a sua autoridade para obedecer a Deus. Novamente, sempre que nós temos autoridades que obedecem a Deus, o povo é abençoado. Ah, então o irmão é contra o Estado laico? Veja, eu posso ter um Estado laico, mas com princípios cristãos. O Estado tem que respeitar todas as religiões, o Estado tem que respeitar a crença das pessoas, mas o Estado tem que carregar valores. E o que eu creio que são os valores corretos, são os valores bíblicos. E quando nós andamos pelas culturas do mundo, em geral, elas premiam o que a Bíblia premia, e elas punem o que a Bíblia pune, em geral, do modo amplo, eu estou falando. Mas a gente percebe uma marca no ser humano, que fecha com as verdades bíblicas, não com a mesma profundidade, não com a mesma revelação. Mas a Bíblia ensina o bem. E a Bíblia ensina punir o mal. A Bíblia ensina o cuidado. Então eu creio que são os valores bons. E a gente vê aqui, no caso de Nínive, que eles realmente tiveram um benefício enorme. Amém? Vamos avançar. Versículo 8. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Olha que interessante. A fama de Nínive era horrível. O que eles faziam com os prisioneiros, com os vencidos, era horrível. Eles eram o povo mais sanguinário. E essa violência subiu até Deus. Olha que interessante. Quando a pessoa se converte, quando a pessoa se volta para Deus, a primeira consequência disso é ela enxergar os próprios pecados. Se alguém tem dificuldade de enxergar os pecados, principalmente aqueles pecados gritantes, é de se questionar o seu novo nascimento. Eu já vi pessoas que se diziam cristãs, mas na prática de vida delas o pecado fervia. E a desobediência à palavra de Deus fervia. E elas achavam que com esse tipo de vida elas ainda iriam para o céu. Qual é o problema disso? De boa intenção o inferno está cheio. E Deus vai salvar aqueles que nasceram de novo, os seus filhos. A igreja, o povo do Senhor. E esse povo tem uma marca, qual que é? A santidade. Que marca mais ele tem? A obediência. Obediência a quê? A palavra de Deus. Então a gente percebe aqui no comportamento das pessoas que elas enxergaram o pecado. Gente, uma das primeiras coisas que tem que acontecer na vida do cristão é enxergar a sua triste situação. Eu já evangelizei pessoas, que a pessoa olhou para mim com uma cara surpresa e falou, mas me arrepender do quê? Eu não peco. Alguém já aconteceu isso aqui, de falar? As pessoas não conseguem enxergar o pecado. Aí é lógico, você vai para aquela regrinha, você fala, você conhece os 10 mandamentos? A pessoa conhece, aí você fala, alguma vez você já mentiu? Só aí você já pegou 90, não existe quem não minta. Alguma vez você já teve inveja e cobiça? Você já teve ídolos no seu coração que estão no lugar de Deus? Mas as pessoas têm uma dificuldade enorme, porque na cabeça delas, elas são boas.
Na cabeça dela, ela dá cesta básica. Na cabeça dela, ela não bota bomba em ônibus de criança. Ela não vende metralhadora para bandido. Ela nunca matou ninguém. Não fica vendendo droga na esquina. Então a pessoa acha que ela é boa. Mas lembra que a Bíblia fala que as nossas justiças são trapos de imundícia? Já expliquei para vocês o que é trapos de imundícia, é uma coisa extremamente suja, contaminada para Deus, entendeu? Impura ritualmente. Mas essa é a situação agora, que interessante, em Nínive, uma cidade extremamente violenta. Jonas pregou, daqui a 40 dias vai acabar tudo. Converteram. Converteram por quê? Porque Deus garantiu o resultado, não foi a boa vontade do pregador. Sabia que eu já preguei para pessoas e que eu olhei assim, eu falei, nossa, vou pregar para esse cara porque tem que pregar, mas esse cara não vai converter nunca. Vocês nunca fizeram isso, lógico. Mas já teve gente que eu compartilhei o evangelho e eu falei, olha, estou falando porque é obrigação. Sabia que teve um caso ou outro que a pessoa foi salva? Teve gente que eu compartilhei o evangelho, na hora foi uma parede. Mais ou menos o evangelismo foi assim, muro, você entendeu? Parede, você compreendeu tudo? Foi essa a sensação. Só que passou um tempo. Eu fiquei sabendo que a pessoa foi salva e estava indo para a igreja. Por quê? Porque Paulo explica, um planta, outro rega, outro cuida. Tudo para edificação. Então, assim, mesmo que você esteja olhando para uma pessoa, quando você vai compartilhar o evangelho com ela, mesmo sabendo que se ela deu abertura para compartilhar o evangelho, fale. Às vezes, aquele que você menos imagina é aquele que Deus vai salvar. Por exemplo, eu tenho uma particularidade na minha vida. Eu nunca fui evangelizado. É curioso isso, né? Eu nunca fui evangelizado. Eu caí na igreja de paraquedas. Glória a Deus que Ele dirigiu minha vida e trouxe. Mas o máximo que eu ouvi era o seguinte, olha, você precisa crer em Jesus, mas não sabia o porquê. Você precisa ir para a igreja. Vai para uma igreja, mas eu nunca fui evangelizado, você é um pecador. O seu destino é o inferno. Na minha cabeça, quando eu cheguei na igreja, era uma enorme balança. Se fazia coisa boa, 10 pontos positivos. Se fazia coisa ruim, menos 10. Aí ia chegar lá, somou tudo que é bom. Deu 200, somou tudo que é ruim, 190. Entrei por 10. Aí quando eu caí na igreja, após a experiência do novo nascimento, eu fui evangelizado. Foi uma coisa interessante. Eu sabia que Jesus era o Salvador, sabia que Ele era Deus, sabia do mundo espiritual, mas foi só quando eu pisei na igreja, no primeiro dia, que aí eu comecei a entender a mensagem. E aí veio o novo nascimento e eu fui salvo, para vocês verem a importância do evangelismo. Como é importante. Aí fala, mas pastor, como é que eu evangelizo? Eu faço normalmente assim, eu olho para a cara dos meus clientes e falo, olha, você já percebeu que a gente é tudo torto? Aí o cara fala, é verdade. Eu falo, lá para Deus, o legal de Deus é o seguinte, não tem bom, todo mundo é pecador. Sabia disso, que a Bíblia ensina isso? A pessoa fala, é verdade, né? Eu falei, lógico, a gente mente, a gente cobiça, a gente quer passar a perna nos outros. É tudo pecador. A pessoa é verdade. Eu falo, por isso que Jesus teve que vir para morrer na cruz. Já ouviu falar, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem piedade de nós? Normalmente o cara é católico. Já, eu falei, então, como é que ele tira o pecado do mundo? Na obra da cruz. Lembra que Jesus falou, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único? E assim eu compartilho o evangelho. E fica lá a semente. Entendeu?
Mas se um dia você tiver a oportunidade de ver eu compartilhando o evangelho, algumas pessoas você vai chorar. Porque são com as palavras tudo trocada. Numa linguagem que a pessoa possa entender. E se deu uma porta, eu falo alguma coisa. Ou que a gente é pecador, ou que a gente precisa de Deus, ou que precisamos crer em Jesus. Mas de preferência tem que ser pregado o evangelho. Aqui a conversão veio diante de uma palavra de juízo. 40 dias, Nínive vai ser destruída por Deus. E aí Deus veio, fez a obra, eles se converteram, e a consequência disso foi o arrependimento, o quebrantamento e a busca a Deus. Amém? Vamos lá, versículo 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Até aqui. Olha que interessante, o rei, no seu decreto, contou com a misericórdia de Deus. Mas vocês viram que ele fala? Quem sabe? Ele não tinha certeza que Deus ia perdoar. Veja, Sodoma e Gomorra Deus não perdoou, mas também não teve arrependimento. Entendeu? Só que eles contam, eles fazem algo, querendo mostrar algo para Deus, esperando a bondade de Deus. E aí o resultado disso, versículo 10, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Até aqui. Olha que interessante. Várias vezes na Bíblia você vai ver o seguinte termo: Deus se arrependeu do mal que iria fazer. Aí olha que interessante, no Pentateuco está escrito o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Como que em uma parte da Bíblia está escrito que Deus não se arrepende, e em outra parte da Bíblia está escrito que Deus se arrependeu? Não é uma boa pergunta? Lembra dos ateus de plantão? Se eu fosse ateu. Não parece uma contradição? Lembra que eu expliquei para vocês que para nós entendermos, Deus usa figuras. A primeira figura é o antropomorfismo. O que é o antropomorfismo? O braço de Deus. Os seus pés. Então, para você, os olhos do Senhor. Então, uma figura para que nós entendamos. E tem a antropopatia. E Deus se irou. E Deus se arrependeu. São sentimentos humanos usados como figura para mostrar que Deus mudou o que ele ia fazer. Como houve arrependimento, na sua soberania, Deus retirou o juízo. Só que olha que interessante. Os irmãos concordam que o juízo já estava decretado? Primeiro vem a vontade de Deus, dessa vontade vem um decreto, desse decreto vem a palavra profética. Dessa palavra profética ela se cumpre. Só que também teve o arrependimento e a humilhação. Na verdade, desde o começo, Deus queria salvar os ninivitas. Na verdade, esse daqui é o maior avivamento da Bíblia. Não existe na Bíblia narrativa de avivamento como Nínive. É o maior avivamento da Bíblia. É o maior número de pessoas que se converteram de uma só vez. E Jesus confirma isso.
Agora olha que interessante. Olha a má vontade do profeta, nem queria ir para lá. Quando foi pregar, fez uma pregação de 6 palavras. Pecador, inferno, amém. Amém, pecador, inferno. E não pregou mais nada. Só que o poder salvador de Deus ultrapasse muito qualquer pregador. E Deus vem e salva. Na história, nós vemos exemplos de pessoas que foram salvas de maneira muito esquisita. Me parece que Charles Spurgeon, quando foi salvo, houve um dia com uma grande tempestade como hoje. E ele, para fugir da tempestade, ele teve que se abrigar numa igreja. E lá ouviu o evangelho e foi salvo. Me parece que essa é a história da salvação de Charles Spurgeon. Depois precisava confirmar com o irmão Felipe. Ele que estava me contando. Entendeu? Mas você vê, inusitado. Deus salva de várias maneiras, porque Deus controla tudo. E Deus queria salvar os ninivitas. Mandou o profeta lá e garantiu o resultado da pregação. E aqui tem a primeira aplicação. Veja, a gente vem de uma estrutura, maioria de nós, eu não conheço ninguém aqui que seja diferente, onde se coloca um peso sobre o pregador, e quando você prega o evangelho e alguém não se converte, parece que você errou. Eu me sentia tão culpado. Eu pregava para as pessoas, eu explicava, eu falava, fazia aquilo com toda a minha força. E aí o que acontecia? As pessoas, nada. E nada. E nada. E aí eu me sentia culpado. Tá certo, João? Aí eu me sentia culpado. Eu falava, pô, mas como é que não converteu? Aí você tinha várias estratégias de evangelismo. Aí você tinha várias coisas, você aplicava todas elas. E ninguém convertia. Por exemplo, minha família, eu estou há 24 anos no caminho do Evangelho, ninguém foi salvo. Na verdade, os que foram salvos foram os familiares que eu nem tenho contato. Que são tudo lá da Igreja Batista da Penha, em São Paulo. É que lá da família tem que ser batista, não, estou brincando. Entendeu? Mas eu nem contato com eles tenho. O resto, ninguém foi salvo. Um testemunho nosso, gente, eu e a Paula, nós éramos o casal exemplo. Tudo que era de errado a gente tinha. Era um exemplo de briga, de confusão, de coisa errada, e Deus veio e nos transformou da água para o vinho. Mas aí eu entendi que quem salva é Deus. E aí eu entendi que para o homem é impossível salvar alguém. E aí eu entendi que aquilo que eu era cobrado em determinadas estruturas não tinha fundamento bíblico. O que eu posso fazer é compartilhar o Evangelho. Quem vai convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Somente Ele tem o poder de dar um novo nascimento, acontecer um milagre da salvação, e a pessoa crê. Agora é lógico, você vai procurar ter um acesso ao coração da pessoa, você vai procurar ter um acesso aos ouvidos da pessoa, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Está lá em Romanos. Então é necessário que nós compartilhamos o Evangelho. Mas veja, se você é uma pessoa simples, se você é uma pessoa que tem dificuldade com palavras, não se preocupe. De uma maneira simples, chega e fala, olha, nós somos todos pecadores. E precisamos da misericórdia de Deus. Por isso que Jesus veio morrer na cruz. Para todo aquele que nele crê, tem a vida eterna. Confie em Jesus, entrega a sua vida para Ele. Se segura nele com toda a sua força. Começa a andar em novidade de vida. Vai frequentar uma igreja. Você vai ver que Deus é poderoso para mudar toda a sua vida. Simples assim.
Não precisa falar bonito, não precisa muita coisa. Porque pode ter certeza de uma coisa, se você estiver diante de um eleito, o mais legal do evangelismo é o seguinte: imagina um cego jogando bola 8. Um cego dá para jogar bola 8? Sabe aquele jogo de sinuca, bola 8? Snooker. Sabe snooker, irmã? Então, um cego pode jogar esse jogo? Só que evangelismo é assim, é o cego que é tricampeão de bola 8. E ganha de todo mundo. Esse é o evangelismo. Por quê? Porque aquele que teve o nome dele escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, pregou, converteu. Pode não converter na hora que você está pregando, mas não importa. Vai ser salvo. Porque Deus é que vai garantir o resultado, então dá para pregar tranquilo. Deus vai cobrar de nós a mensagem. Deus não vai cobrar da gente o novo nascimento, porque não cabe a nós. Amém? O que mais que eu marquei aqui? Veja. Rebeldia não frustra os planos de Deus. Quer profeta mais rebelde que Jonas? Não. E ele era um profeta que era um herói nacional. Ele era um profeta completo. Você vê a oração dele que ele faz nos Salmos, ele conhecia a Escritura. Ele sabia tudo. Mas nada frustra os planos de Deus. Olha que interessante. Por 1900 anos, o evangelho ficou ali na Europa, América do Norte, Oriente Médio, Norte da África. Aí o Norte da África virou muçulmano. Aí o Oriente Médio virou muçulmano. Aí a Turquia virou muçulmana. Aí o evangelho ficou centralizado ali na Europa, Estados Unidos e Canadá e Austrália. 1900 anos. Só que de 100 anos para cá, Deus começou a mover aonde? Na América Latina. Quem ganhou o Brasil? Pregadores leigos. Gente que não conhecia muito a Bíblia, mas amava o Senhor. E no poder do Espírito Santo, saíram evangelizando esse país de porta em porta. Quem são esses? Os irmãozinhos das igrejas pentecostais, que muitos saíam com uma violinha, não conheciam muito o evangelho, mas tinham um chamado para pregar. E várias igrejas foram plantadas nas salas das casas, e várias igrejas foram plantadas nas garagens das casas. E essas igrejas viraram congregações. E essas congregações cresceram. E o Brasil hoje é o celeiro de missionários. O Brasil manda missionários para fora. Mesma coisa na Argentina, mesma coisa no Peru, mesma coisa na Colômbia, mesma coisa na Venezuela. E olha que interessante, Deus não move apenas na América Latina. Deus move poderosamente na África e na Ásia. Você vai para a África, curiosamente, vários dos missionários são novos convertidos. Que Deus está usando para salvar. Não estou dizendo que para ser usado você precisa ser novo convertido. Não é isso. O que eu estou dizendo é que Deus não olha a limitação do pregador. Porque quem garante o resultado da mensagem é o Espírito Santo. Ah, mas aquele povo é muito rebelde. Aqui na história é pior ainda. O pregador era rebelde. Além do povo ser ruim, o pregador era ruim. E aí a gente vê na história países como o Brasil serem ganhos assim. Por gente muito simples. Gente que muitos aprenderam a ler na Bíblia. Para que o nome do Senhor fosse glorificado. Lógico, teve gente boa, teve gente competente. Hoje, por exemplo, o Brasil está passando por uma geração de bons teólogos. Isso está trazendo um renovo, isso está trazendo maturidade, isso está trazendo um equilíbrio para a igreja. E é muito importante, por quê? Porque é o ministério dos pastores e mestres, que são o fundamento, né? Eles ensinam a doutrina dos apóstolos e profetas e são o fundamento. Mas o que eu estou mostrando é que Deus foi enviando.
O Império Romano foi a mesma coisa. Quem ganhou o Império Romano foram os escravos. Gente que precisava pedir para o patrão para poder ir para a igreja. Poxa, se Deus usou todo mundo, não pode usar a mim e a você? De uma maneira simples. Confie no poder de Deus. Amém? Tá. Que mais que eu coloquei aqui? Olha que interessante. Nós vimos o livro de Amós. E nós vimos o livro de Joel. E eles pregavam para autoridades de Israel e autoridades de Judá. A autoridade de Israel e de Judá não se arrependeram. Jonas foi lá e pregou para um povo rebelde, e eles se arrependeram. É como o reverendo Augusto Nicodemos fala. No livro de Jonas, o único que não obedece a Deus é o crente, o resto todo mundo obedece a Deus. Mas é interessante isso. Essa mensagem aqui atingiu um povo que nem se imaginava. E o povo de Jonas não ouviu a profecia de Amós, não ouviu a profecia de Oséias, não ouviu a profecia de Joel. Mostrando que até quem conhece a Bíblia precisa da graça de Deus. Amém? Que mais que eu coloquei aqui? Veja. Isso eu acho uma coisa importante da palavra. Logo no segundo versículo, Deus fala, prega a mensagem que eu vou te dar. Hoje em dia, nós vivemos uma época de muita invenção na igreja. Nós vivemos uma época de muito modismo. Veja, nós não precisamos ter aquele tradicionalismo religioso barato. Sabe, quadradão, caixotão. Porém, nós não precisamos inventar uma nova mensagem. Quem dá a mensagem é Deus. A mensagem hoje está na Bíblia. Se eu quero fazer a vontade de Deus, basta eu pregar a Bíblia. E não ficar inventando coisas. Se eu quero dar uma nova roupagem para essa pregação, não tem problema. Por exemplo, vou usar um exemplo. Não existe na Bíblia ministério de dança no culto. Dança não é um elemento de culto. Então não é correto ter dança no culto cristão. Não faz parte do culto. Tá, ok, isso é bíblico, é bíblico. Mas eu posso ter aquele teatro de pantomima, que o pessoal bota umas pinturas, faz umas danças, no final daquilo para e prega o evangelho. No evangelismo. É uma nova roupagem. Eu posso ter ministérios que usam esporte. Eu posso ter ministérios que fluem no trabalho, no refeitório da empresa. Eu posso mudar a roupagem. Desde que a mensagem seja bíblica. Qual é o meu cuidado? A minha mensagem é bíblica? Então eu posso mudar a roupagem. Nós não podemos nos vender ao tradicionalismo barato. Tem igreja que ficou presa 200 anos atrás. Num tradicionalismo que já não funciona mais. Porém, eu não posso abrir mão da mensagem bíblica. Porque quem dá a mensagem é a Bíblia. Por exemplo, uma área delicada. Você vai chegar naquelas igrejas que os irmãos não podem passar nem em porta de banco. Por quê? Porque está cheio de piercing, cheio de coisa, correntinha aqui, colar não sei o quê, anel não sei o quê, cabelão. Aí você vai no louvor dessas igrejas e fica surdo. Mas aí você sai e fala, nossa, não é que os irmãos tinham unção? Porque se o que eles estavam fazendo era bíblico, não importa a roupagem. Agora, eu não posso pegar a igreja dos metaleiros e querer fazer o culto dos velhinhos da terceira idade e fazer igual. Cada roupagem é uma roupagem, cada lugar é um lugar. Tudo com bom senso, sem confusão e com modéstia. Mas eu não posso ficar julgando quem é diferente. Entendeu? Se aquilo é secundário, eu não posso julgar. O importante é a mensagem. Entendeu?
importante é ser bíblico. Evangelismo criativo é muito bom, igrejas contemporâneas são muito boas. Porém, Deus vai usar tanto aquela igreja que toca cantor cristão, harpa, tudo muito calmo, tranquilo, o órgão, como Deus também usa as igrejas moderninhas, desde que a mensagem seja bíblica. O mais importante na nossa vida, não importa a roupagem, é a mensagem que você está falando ser bíblica. É Deus que traz a mensagem. Seja criativo. Não tem nenhum problema. Aproveite as oportunidades. Abriu uma porta, compartilhe o evangelho, sem medo. Mas a preocupação nossa é ser bíblico. Você não precisa fazer armadilha, fazer arapuca para prender a pessoa. Você precisa ser bíblico. Mesmo que você tenha uma roupagem um pouco diferente. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor sempre avança o teu plano, e mesmo com as nossas limitações, tu és o Todo-Poderoso e a tua vontade sempre se cumpre. Senhor, que nós possamos estar sensíveis às tuas direções, que o Espírito Santo possa agir usando a nossa vida, que nós estejamos dispostos a compartilhar o Evangelho com todos, que nós estejamos dispostos a estar junto com os nossos irmãos no culto cristão, que possamos, Senhor, apesar das nossas falhas, sermos usados por Ti. Senhor, perdoa-nos toda timidez, perdoa-nos toda omissão, que nós possamos estar de pé e que possamos ser um instrumento para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.